Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham as plataformas da TrendCE, multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Aqui quem fala é Peri Negreiros, eu sou jornalista, né, e sou analista de conteúdo da TrendCE. A gente está aqui reunido mais uma vez para mais um webinário, desta vez com o tema Negócios entre Ceará e África, as oportunidades para o Estado. A gente vai trabalhar essa questão nos próximos minutos e na nossa conversa a gente vai abordar como estão as relações internacionais hoje entre o Estado e o continente e o que reserva o futuro desta interação, né? Qual o potencial a ser desenvolvido nos negócios entre essas duas partes, né? Para o nosso webinário de hoje, a gente traz como convidados o professor João Bosco Monte, ele é presidente do Instituto Brasil-África. Também conosco, Karina Frota, que é gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E a gente já pode começar, sem mais delongas, né, trazendo o assunto central, né, o tema central da nossa conversa, indo direto ao ponto. Como é que estão as relações entre Ceará e África hoje, para vocês? O que está bem, o que precisa melhorar nessa cooperação entre os dois entes? Primeiramente, a gente pode começar com o professor João Bosco, né? Se quiser começar a detalhar um pouco mais esse assunto para nós. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o internauta está acompanhando esse webinário, bom dia, enfim. Professor João Bosco Monte. Olá, Peri, é um prazer estar aqui com você, estar também com a Karina, e saúdo aqui os espectadores, né, que certamente, nesses tempos que nós vamos ter de conversa, podem entender um pouco da relação entre o Estado do Ceará e o continente africano. Eu costumo dizer que nós precisamos conhecer aquilo que nós não conhecemos para valorizarmos. O conhecimento que o Brasil e o Estado do Ceará, em particular, tem sobre o continente africano ainda é muito pequeno. Nós estamos falando de uma área continental com 54 países, com uma população estimada em 1,2 bilhões de pessoas, com idiosincrasias, particularidades de países diferentes, e que muitas vezes são confundidos como se fosse apenas um espaço. Isso talvez seja o primeiro paradigma que nós precisamos desconstruir. Nós precisamos conhecer o tamanho, a importância, a relevância do continente, para que nós possamos saber aquilo que é comum, aquilo que pode ser mais atraente. Eu costumo dizer também que o Estado do Ceará, especificamente o Brasil como um todo, precisa se deixar fazer conhecer mais do outro lado do Atlântico. Se a gente não se conhece mutuamente, nós temos pouca chance de sabermos o valor que nós temos e que o outro lado também tem. E aí essa conversa aqui que a gente inicia, que nós iniciamos, é muito mais para animar, para que nós possamos incentivar as pessoas, as corporações e os entes públicos a entender o que é que existe do outro lado, né? O lado africano e o lado brasileiro e cearense. Nós temos uma conexão geográfica, histórica, sentimental, que acaba sendo também um ativo que deve ser utilizado. O Estado do Ceará tem uma vocação em algumas frentes, né, que podem ser certamente apresentadas e conversadas, dialogadas com alguns espaços africanos. Quando nós falamos em espaços africanos, é importante saber qual é a vocação.
Um estado como a Nigéria, que tem 200 milhões de pessoas, não pode ser confundido com um país como a Namíbia, que tem 3 milhões, ou Guiné-Bissau, que tem 1,5 milhão de pessoas. E eu estou dando números de 3 países para que a gente possa entender qual é a dimensão, qual é o tamanho. E muitas vezes um país pequeno, como Cabo Verde, que tem uma população pequena, estimada em 500 mil pessoas, parece ser o alvo mais próximo de nós. Claro que o Atlântico está aqui do nosso lado, o outro lado da África, do continente africano, o Índico, né, é mais distante. Mas nós podemos também encontrar outras Áfricas. Nessa conversa que nós vamos ter aqui, eu entendo que a contribuição que a Karina vai trazer, e a minha modesta contribuição também, pode tirar as escamas, né, ou tentar tirar as escamas dos olhos, para que nós possamos conhecer, valorizar e encontrarmos oportunidades. Karina? Olá, tudo bem? Bem, é um prazer muito grande dividir esse painel e aprender com o professor Bosco, que é uma referência quando o assunto é África. E antes de entrar exatamente no continente africano, eu vou falar um pouco desse cenário geral para a gente ver como nós temos um trabalho muito grande que precisamos desenvolver com esse continente. Vamos lá. Hoje, se você fizer a análise do panorama do comércio exterior do Ceará, estamos em um momento atípico, o mundo passa por uma crise sanitária, no Ceará não foi diferente, e até o presente momento, com o dado até setembro de 2020, o Estado ele registrou um valor exportado de 1,4 bilhões, né, no acumulado de janeiro a setembro de 2020. Quando eu comparo esse número com o mesmo período do ano anterior, ou seja, no comparativo do acumulado de 2020 com 2019, eu tenho uma redução expressiva nesse valor de aproximadamente entre 17% e 18%. É fato que nós tivemos uma diminuição nas nossas vendas externas. Sim, nós tivemos essa diminuição. No entanto, mesmo que nós não tivéssemos tido essa retração, o que nos chama bastante atenção é que nós não temos nenhum país, nenhum mercado africano que apareça no ranking dos principais destinos das exportações do Estado. Obviamente, né, de conhecimento amplo, que ainda hoje o Estado possui uma pauta de exportação muito concentrada. Nós sabemos que mais de 50% das vendas internacionais do Estado estão concentradas nos produtos siderúrgicos. E quando nós fazemos uma análise dos outros 50%, que é quando eu trago um pouco dessa série histórica, das exportações, por exemplo, dos calçados do Ceará, das frutas, das pás eólicas, dos nossos pescados, realmente eu não tenho nenhum país do continente africano que apareça com esse destaque, ou seja, no ranking dos 10 principais países de destino das exportações do Estado. Ou seja, além da concentração grande que nós temos em termos de produtos, nós temos também uma concentração muito grande em termos de país de destino. Para a gente ilustrar ainda mais esse fato, hoje os Estados Unidos, eles participam com aproximadamente 36%, 37% de tudo aquilo que o Estado vende, 36% a 37% tem como destino os Estados Unidos. Há um ano atrás, os Estados Unidos representavam quase 45%. E aí eu deixo para nossa reflexão essa pergunta: aonde é que estão os mercados, os países do continente africano na participação das exportações do Estado?
Karina, inclusive, eu tinha preparado essa questão para a gente lançar ao debate, que fala sobre justamente essa questão de quando a gente pensa, a maioria das pessoas pensa em comércio internacional, a gente pensa logo em Europa ou América do Norte, né? Sendo que a gente sabe que há todo um vasto universo, né, de possibilidades no mundo todo, e a gente acaba realmente deixando de lado o continente africano, muitas vezes. E aí eu aproveito para te perguntar, existe algum trabalho para mudar esse senso comum junto à classe empresarial, né? Porque acaba sendo um senso comum, né? Vocês têm trabalhado essa questão de alguma forma, ou pretendem trabalhar de alguma forma para que seja modificado esse senso comum nos próximos anos, digamos assim? Nós temos um trabalho muito voltado para a pequena empresa, que é aquela empresa que precisa desse apoio, dessa assessoria para dar os seus primeiros passos no processo de internacionalização, seja em operações de exportações ou em operações de importação. Muitas vezes, quando nós atendemos essa empresa de pequeno porte que não tem uma estrutura robusta, quando eu falo estrutura robusta, eu quero falar de um departamento de comércio exterior, por exemplo, o que é que ela busca? Ela busca entrar em mercados mais fáceis, mais próximos, mercados em que nós temos conhecimento, que tenham uma logística viável, e aí, por essa razão, nós terminamos em mercados do Mercosul, até pela facilidade do acordo que existe em relação às barreiras, alíquotas e preferências tarifárias, e também o mercado norte-americano pelo tamanho que é o mercado, pelas oportunidades que tem no mercado. Em segundo lugar, nós já percebemos com extrema relevância países que participam ali da comunidade europeia, certo? Mas, realmente, quando nós mergulhamos de forma mais profunda em buscar essas exportações, essas importações relacionadas ao continente africano, o valor ele ainda é inexpressivo, né? Eu trouxe alguns dados, eu vou comentar desses dados, mas eu já quero que nós tenhamos isso em mente, essa reflexão. A gente sabe que a África demanda vários produtos no mundo, e hoje o estado do Ceará, ele ainda não participa dessa concorrência internacional voltado para o continente africano. Professor Bosco, quer fazer algum comentário em cima dessa questão? A Karina falou em internacionalização, as empresas que buscam a FIEC, que buscam também outras instituições, elas precisam entender, e aí não é uma crítica, mas é uma observação talvez mais objetiva, de que internacionalizar custa caro. Não é barato internacionalizar as ações de uma empresa. Então, o empresário que quer colocar seus produtos, ele quer colocar sua marca fora da sua seara, precisa entender que custa bastante, custa mais ou custa menos, mas tem um custo, e que não é fácil. Entender o mercado, entender a especificidade de um determinado local, o conhecimento jurídico, isso também requer tempo e requer paciência. E, geralmente, o empresário tem pouquíssima paciência. Ele gosta e quer o seu resultado numa velocidade que o mercado muitas vezes não consegue atender. E aí tem uma frustração, porque você olha um grande cenário, tem uma grande expectativa e não traz a resposta na altura e no tempo que o empresário precisa. E nesse contexto, eu entendo que há a necessidade urgente de uma ação do Estado. O Estado como ente, e aí você tem três níveis, precisa conversar com a sociedade empresarial, com a classe empresarial e dizer, olha, nós temos que juntar as nossas forças para que a empresa de um determinado local tenha êxito fora do Brasil,
olhando para o espaço africano, mas tem que ter uma junção de esforços, inclusive esforços financeiros. E nós não podemos ter uma redundância e uma continuidade de saber quem é que veio primeiro, quem é que sai primeiro, uma coisa ou outra. Mas eu entendo que os dois, sociedade civil, a iniciativa privada e o governo ou os governos precisam conversar para que o espaço externo, né, o mercado internacional, diga-se África, possa ser atingido. A participação das empresas do estado do Ceará no contexto internacional é muito pequena, porque nós temos uma economia muito fragilizada. Nós temos uma economia que carece, inclusive, de incentivos. Quando a gente vai para o contexto africano, nós não conhecemos, eu estou aqui me repetindo, e quando a gente não conhece, nós não sabemos o que é que temos de valor. Um país como a África do Sul, que tem uma infraestrutura mais bem resolvida do que outros espaços africanos, pode certamente ter uma conversa com empresas brasileiras ou empresas cearenses que possam atender às necessidades, por exemplo, como produção de energia. Nós temos aqui no estado empresas que produzem esses grandes equipamentos, né, de produção de energia eólica, que são hoje uma necessidade em alguns contextos africanos. E nós conversamos muito pouco com essas empresas do outro lado, como da África do Sul, da Namíbia, da África Austral, que tem desenvolvido uma lógica de produção de energia renovável, e aí eu faço um recorte especificamente para produzir energia eólica. E nós podemos conversar com eles como conversamos com outros. Nós temos uma necessidade de diversificação. A Karina mencionou muito bem que a nossa dependência do mercado americano. O mercado americano certamente não pode ser desprezado, claro, mas há outros mercados. Os mercados africanos, não apenas para a venda de produtos, mas para a parceria, já foi achado, já foi identificado por diversos outros países. A China, claro, a China não precisa falar, porque ela está da sua forma de penetração geral, né, em todos os lugares, mas você tem a Turquia, tem o Japão, tem alguns países europeus, os próprios Estados Unidos, que identificaram naquele ambiente, o ambiente africano, como uma grande forma de chegar a outros mercados. O Brasil hoje fornece quase 80% das proteínas que são consumidas no norte da África, entenda-se basicamente Egito. O Egito tem 100 milhões de pessoas e de cada 100 quilos de proteínas, 80 frango e carne, mas mais frango, são brasileiros. E nós não temos aqui produção de frangos ou de derivados no estado do Ceará que são exportados para aquela região. Isso é apenas para dar um dado. Obviamente, eu não quero fazer uma visão apocalíptica, né, de que não tem saída, muito pelo contrário, isso aqui é para chamar a nossa atenção, para dizer que existe um espaço, existe uma demanda e nós podemos certamente tentar suprir esse espaço que está aberto. Karina, você quer acrescentar alguma coisa à discussão? O professor Bosco tocou em alguns pontos que são de relevância absoluta. Dependendo do produto e dependendo do mercado, realmente o investimento é parte desse processo. Às vezes, a empresa que pretende se internacionalizar, ela precisa adequar o seu processo produtivo, ela precisa fazer ajustes no seu produto, ela precisa de um tipo de certificado específico para aquele mercado, ela precisa, muitas vezes, fazer uma ação de promoção comercial. Sem dúvida, nós temos várias vezes, em vários exemplos, investimentos que foram fundamentais para a pequena empresa se inserir nesse mercado global. Outro ponto que foi muito importante, que foi destacado, é que quando nós
falamos da representação da África como destino das exportações do Ceará e vimos que o número é muito baixo, eu cito que hoje, mesmo o estado do Ceará tendo exportado em 2020 quase 1,5 bilhão, considerando o dólar FOB, esse valor, quando nós colocamos ele diante do valor nacional, diante do valor do Brasil, nós representamos 1,2% das exportações do país. É um número também muito baixo, né? Então, no meu pensamento, o Estado tem total condição de tracionar as suas vendas externas, assim como a África tem sim que ser considerada como uma possibilidade de mercado promissor para o produto cearense. Sabemos que, por exemplo, na Europa, nós temos a Holanda, que funciona como uma espécie de entreposto e que compra, dependendo do produto, valores extremamente expressivos do Ceará, porque ela compra esse produto e ela distribui. Né? Então, na análise, voltando aqui para o nosso tema, que é África, eu faço aqui uma rápida retórica, nós já tivemos algumas iniciativas em feiras internacionais que aconteceram, por exemplo, na Angola, e que realmente, naquele momento, o custo de participar de uma ação de promoção internacional na Angola, ele é um custo extremamente alto para uma empresa de pequeno porte. Nós tivemos um momento de várias iniciativas com o próprio mercado cabo-verdiano, mas que, infelizmente, não foi progressivo por ocasião de um problema logístico, naquele momento da ausência de uma linha de navegação que fizesse esse trajeto, então nós esbarramos em alguns aspectos logísticos, porque no comércio exterior ainda tem isso, né? Não é apenas você casar a oferta com a demanda. Quando você vai para o modus operandi, você precisa ver se você tem, por exemplo, uma logística que atenda aquele seu produto e aquele mercado, por exemplo, que você tem a intenção de abrir. Eu gosto muito de ilustrar um fato recente em que nós fizemos aqui um trabalho grande de um produto do setor alimentício, em que o tempo de trânsito para esse produto chegar no mercado internacional era um tempo de trânsito de 30 dias. Mas o produto não suporta esse tempo de trânsito, ele precisa ser entregue no prazo de 22 dias. E aí, por essa razão, nesse momento, né, em que nós ainda temos algumas restrições, a exportação desse produto foi inviabilizada por conta mesmo dessa questão logística. Aí eu trago mais um exemplo, aí, trazendo, por exemplo, a experiência das empresas, também do setor alimentos, que trabalham com produtos refrigerados. São empresas pequenas. Essas empresas elas não conseguem encher um container com o seu produto. E a dificuldade hoje que nós temos de fracionar um container refrigerado com produtos similares de empresas de pequeno porte. Entra aqui o açaí congelado, entra o sorvete, entra a polpa de fruta, né? Então, são várias questões que estão dentro dessa ambiência do comércio internacional que precisam ser discutidas. Eu fiz uma análise rápida, considerando o ano de 2020 com o ano de 2019, e, por exemplo, em relação aos países africanos, que o estado do Ceará teve algum tipo de relacionamento comercial, nós temos a Libéria, o Cabo Verde, a África do Sul,
Líbia, Marrocos, mas realmente essas exportações hoje que aparecem, né, na nossa pauta, que ilustram a pauta de exportação do Estado, o valor ainda é muito pequeno. Ou seja, nós temos muito trabalho a ser feito. E professor Bosco, eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora a respeito do trabalho do Instituto, né? Quais são as pautas primordiais no momento no Instituto, principalmente nesse momento único que a gente está vivendo, né? Infelizmente, um momento difícil para toda a humanidade com essa pandemia. E também que o senhor comentasse um pouco a respeito do Fórum Brasil-África, né, que vai acontecer em breve, nas próximas semanas. Queria que o senhor comentasse um pouco também sobre isso. Obrigado pela oportunidade, Peri, de falar um pouco do trabalho do Instituto e também do Fórum Brasil-África. E a mensagem que a Karina apresentou agora é a mensagem também de otimismo, né, e, obviamente, realista. É importante nós olharmos para a frente, para o futuro, mas com o pé no chão. E o trabalho que a Federação das Indústrias do Estado do Ceará e outras federações os trabalhos que são feitos, são absolutamente relevantes e, eu diria, imperativos para chamar a atenção. Mas os empresários precisam de outros apoios que não apenas das suas próprias federações, os grandes empresários e os pequenos empresários. Essa conversa nossa aqui, ela serve talvez para animar e para incentivar e encorajar os empresários de que, a despeito da dificuldade, há possibilidade, há espaço para a vitória. O Instituto Brasil-África, quando foi fundado há 10 anos, a ideia era muito clara e ainda se mantém, de apresentar interesses de um lado brasileiro, do outro lado africano, e que haja um conhecimento mútuo, que as organizações, que as pessoas possam entender o que é que existe de um lado e de outro. E o nosso incentivo sempre é que as organizações e os indivíduos possam saber que oportunidades existem quando se encontram, quando estão juntos. Nesse sentido, o Instituto tem feito diversas atividades, uma delas é o Fórum Brasil-África, que agora vai para a sua 8ª edição. Nós fizemos as 2 primeiras edições em Fortaleza, depois saímos do Ceará e fomos para outras regiões, né? Decidimos manter há 2 anos o fórum de forma perene em São Paulo, por uma questão muito, muito clara de logística. Certamente esse é o único motivo que nos fez fazer o evento lá, por conta dos voos, por conta da rede hoteleira e dos serviços que são muito mais fáceis de serem atendidos. Esse ano vamos fazer, por conta das circunstâncias, virtual, nos dias 3 e 4 de novembro, e é um evento que traz para o cenário brasileiro entes e pessoas que estão em diversos lugares do mundo, não apenas na África. Nós temos diversas empresas multinacionais que estarão presentes para discutir um tema muito peculiar, que é como é que o mundo vai se comportar depois desse momento que a gente vive, ou durante esse momento que nós ainda vivemos, né, da pandemia. Mas também com um recorte específico. Nós vamos lançar, Karina, você está sabendo isso, os seus colegas, né, do Centro Internacional de Negócios estão sabendo também. Nós estamos lançando o Diálogo de Investimentos e Negócios Brasil e África, uma parceria com um grande grupo africano chamado South Bridge Group, que traz diversas empresas de grande porte africano e também do nosso lado brasileiros, que vão começar um diálogo para investimentos africanos no Brasil e investimentos brasileiros no continente africano. Isso é uma pauta que nós entendemos que ela precisa ser respeitada, entendida, e também nós sabemos que há respostas positivas. Nós temos a convicção, e eu individualmente tenho essa convicção, de que sem o debate, sem a reciprocidade, sem o conhecimento mútuo, é muito, muito difícil nós entendermos e valorizarmos o que nós temos à nossa frente. Mas eu queria aqui também aproveitar esse espaço, o momento que a gente vive
fala de eleição ou de eleições no Brasil todo, na cidade de Fortaleza e em outras grandes capitais, há um hiato muito grande na conversa dos políticos ou dos candidatos aos postos de prefeito, de uma conversa internacional. A agenda, a pauta internacional, ela é quase inexistente. Muitas vezes, o prefeito está preocupado na sua paróquia, tem que estar preocupado com isso, mas se ele não pensar na conversa exógena, na conversa com os de fora, ele vai trazer muito pouco ou nenhum benefício para a sua cidade. E as vocações que a cidade tem, que os municípios têm, precisam ser valorizadas, e conversar com os de fora talvez seja uma boa saída. Aqui é modestamente um puxão de orelhas nos candidatos que estão aqui se oferecendo, né? Não aqui apenas em Fortaleza, mas em outros lugares onde o programa vai chegar, para que nós possamos, em outras conversas, em outro momento, ter uma resposta de política de Estado, política de governo, que vão se juntar e trazer uma resposta positiva para as empresas, para as corporações. O Instituto tem esta agenda muito intrínseca e muito direta. Nós estamos lançando proximamente um estudo, está quase pronto, das vocações do Nordeste brasileiro, não apenas do estado do Ceará, com o continente africano, fazendo uma radiografia muito profunda, muito direta e objetiva, de qual vocação dos diferentes estados do Nordeste estão apresentadas com as vocações de estados nacionais africanos. Dou um exemplo muito claro, a castanha de caju, que nós temos aqui no nosso quintal, no estado do Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte, e que tem uma ambiência muito favorável com a costa atlântica. Muitas dessas práticas do estado do Ceará e desses outros dois estados, Piauí e Rio Grande do Norte, podem ser trasladadas, podem cooperar com alguns espaços, com alguns países africanos. O fosfato do Marrocos pode muito bem conversar com outros minerais que são produzidos aqui no estado do Ceará e no Nordeste, especificamente, né, para produzir fertilizantes. São dois exemplos específicos que eu estou apresentando e que o Instituto tem, não digo a preocupação, mas tem o interesse de chamar a atenção e contribuir para o desenvolvimento. Sim, professor. E para além dessa questão a pauta das exportações, né, que a gente tem que discutir novas oportunidades, acho que também é interessante a gente falar sobre a questão da transferência técnica e científica, né, que pode passar a existir entre o estado do Ceará e outras nações e outros continentes, como no caso da África, né? Como é que essa questão da transferência técnica e científica ela pode transformar, de repente, de uma forma positiva essa relação, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo de crise mundial? A Karina pode pode introduzir a questão no debate. Hoje, quando eu fiz uma rápida análise, né, voltada ainda para a questão da nossa pauta com a África, nós vimos que, de fato, de produtos que nós enviamos para o continente, eles estão muito concentrados, né? A castanha de caju, que o professor acabou de comentar, temos a parte de calçados, temos alguns produtos voltados para a questão de preparações alimentícias, bolachas, biscoitos, enfim. Eu deixo aqui novamente o meu recado de otimismo e que nós temos muitas condições mesmo de fazer um trabalho espetacular com o continente africano. Em relação ao seu questionamento, nós estamos hoje em um momento de transformação digital, de transferência de tecnologia. Há 20 anos atrás, nós falávamos muito num aspecto voltado para a globalização, né? A pauta naquele momento era a globalização, era a abertura comercial econômica, eram as incertezas que
que geraram naquele momento, e hoje a nossa agenda é justamente essa, é inovação, é transferência de tecnologia, é transformação digital. As empresas tiveram realmente que mudarem muito o foco do seu negócio numa rapidez muito grande. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos realizando encontros de negócios virtuais com o mundo todo, né? Nós tivemos o caso, por exemplo, de empresas do segmento de alimentos. Temos um próximo encontro agendado já com o pessoal de moda, outro voltado para o setor de mineração. E quando nós falamos do comércio exterior ou da própria internacionalização, eu trago muito para a questão das relações comerciais, porque isso é a nossa rotina diária, exportação e importação, mas sem dúvida, tanto a questão dos investimentos estrangeiros, como a questão da transferência de tecnologia, da inovação, do próprio compartilhamento de conhecimento, isso é fato, né? É um caminho que nós só temos como progredir. O que aconteceu nos últimos 6, 7 meses foi uma verdadeira transformação tecnológica na operação das empresas e também das nossas indústrias. Nas relações internacionais tem uma fórmula muito peculiar, que é o que nós chamamos de soft power. Muitos de nós, eu talvez me arvore em dizer mais experiente, né, com mais idade, já consumimos produtos que chegaram à nossa mente porque a propaganda, porque a mídia, porque foi incentivado a que nós consumíssemos. E hoje, alguns produtos que nós consumimos são sinônimos para nós. Não vou mencionar aqui para não dar a ideia de que eu estou fazendo alguma propaganda. Do lado brasileiro, nós também temos alguns produtos que já chegaram em diversas prateleiras de diversos lugares do mundo, inclusive com garotos e garotas propaganda que fazem com que a marca brasileira seja pulverizada e de forma perene chegue em diversos lugares. O soft power tem essa capacidade de naturalmente, de forma muito suave, muito sutil, chegar no nosso imaginário. E hoje, nos dias que nós vivemos, a transferência de tecnologia, ela pode ser utilizada e deve ser utilizada, e eu defendo isso, como uma forma objetiva, não imperialista, de chegar em outros lugares. Nós temos no Brasil algumas matrizes que são buscadas por diversos lugares do mundo. Nós não vamos fazer avião, porque tem outros que fazem avião melhor do que nós, embora nós tenhamos a Embraer. Nós não vamos lançar ninguém para o espaço, porque não temos essa vocação. Mas se a gente identificar qual é a nossa vocação, é mais fácil nós transferirmos a nossa tecnologia dessa vocação para lugares que vão consumir e vão entender que a nossa vocação é sinônimo. Vou tentar simplificar a minha explicação muito clara, de forma muito clara. A agricultura é uma matriz importante nossa? Nós já desenvolvemos alguma tecnologia com a agricultura? Sim. Falei da castanha de caju. Tem outros produtos que podem, certamente, outras culturas que podem ser observadas, né? Manga, laranja, uva, a pecuária, nós produzimos leite. O Brasil faz isso? Faz. Se o Brasil faz, o estado do Ceará também pode fazer. E essa transferência de tecnologia, Peri e Karina, eu entendo que é uma forma de nós colocarmos a nossa âncora em outros mares, de forma pontual, mas principalmente de forma perene. No Instituto Brasil-África, nós, entendendo essa lógica, desenvolvemos um projeto, vou dizer um produto, que é o Programa de Capacitação de Jovens Africanos. Nós trazemos jovens africanos para o Brasil, passam um período de até 2 meses,
numa área específica, que pode ser tecnologia da informação, pode ser agricultura, pode ser saúde, pode ser serviços, ficam aqui num centro de excelência, numa área específica, vou usar um outro termo em inglês, hands-on, com a mão na massa, fazendo a tradução literal, e quando eles voltam para os seus países, depois de 2 meses, eles voltam com a cabeça muito fresco na sua cabeça, que tem uma tecnologia brasileira que foi utilizada e que deve ser replicada. E qual é o pulo do gato, usando de forma objetiva? É que todos os insumos, todas as máquinas, todos os protocolos, as performances são brasileiras. Então, o equipamento que é utilizado, por exemplo, na produção da farinha, através da mandioca, é um produto brasileiro. Quando esta pessoa, esse jovem que recebeu a capacitação aqui, volta para o seu país, e pode ser qualquer país, ele volta com a ideia. Tem uma máquina que eu utilizei lá no Ceará, lá na Bahia, lá no Paraná, e essa máquina é brasileira. E essas empresas que mandaram as pessoas para cá, batem na nossa porta e dizem, olha, eles aprenderam lá usando essa máquina, nós precisamos ter esse mesmo equipamento. Isso é transferência de tecnologia, porque ele aprendeu a fazer aqui, mas tem aí um resultado positivo que precisa também ser observado. Me permita agora também fazer uma outra observação. Quando nós falamos em exportação, nós pouco mencionamos os produtos com valor agregado. Nós falamos muito das commodities. E quando você exporta a carne, né, a carne que não é enlatada, ela tem um valor menor quando você exporta a soja e não o produto que vai se alimentar o animal, quando você exporta o minério e não a barra de ferro, isso tem uma diferença muito grande. Nós precisamos ter uma indústria também valorizada. A indústria nacional, eu não vou aqui dizer a indústria cearense, porque eu não quero fazer um recorte tão específico, Karina, mas a indústria precisa ter uma valorização, os industriais precisam entender e precisam ser entendidos, né, como produtores, com incentivos. Há de existir uma conversa mais objetiva entre o industrial, e aí eu entendo o papel muito importante que as federações das indústrias faz, né, e os seus centros de inteligência de negócios, com a vocação que traz para o debate, acho que é muito importante. Mas tem um outro elemento que eu queria chamar a atenção aqui para nós, é que recentemente o continente africano lançou uma grande janela de oportunidades para todo mundo, para o Brasil e também para o estado do Ceará, que é a sua zona de livre comércio continental. Foi lançado no ano passado, em dezembro do ano passado, e este ano, 2020, era o ano da implementação desta agenda, obviamente, por questões óbvias, todos os protocolos, as concertações precisaram ser revistas, mas a agenda vai continuar. E é uma grande oportunidade, eu me repito, porque coloca um produto cearense chegando no Marrocos e que tem uma circulação muito fácil com o Quênia, que está do outro lado, ou então com a Tanzânia, que está lá no sul do continente. Esse conhecimento nós precisamos ter na nossa mão e precisamos tirar proveito. Assim como olhamos para a zona de livre comércio no Cone Sul, Mercosul, a zona de comércio livre na União Europeia, precisamos também olhar para essa agenda, porque outros países já viram, o Brasil precisa ver, e especificamente o estado do Ceará precisa tomar proveito desta grande oportunidade. Bom, o bate-papo está fluindo, está legal, mas a gente tem que se encaminhar para o final desse webinário. E aí eu peço para que vocês deixem as considerações finais, né? Começando pela Karina. Por favor, Karina. Obrigada, Peri. Bem, vamos lá. Diante de tudo que nós conversamos aqui,
É fato que as empresas cearenses, as empresas brasileiras, elas vão se deparar também com um ambiente mais competitivo, né? E com a combinação de alguns fatores, retração de demanda mundial, queda de importações, excesso de oferta na maioria das indústrias e, obviamente, uma concorrência mais acirrada. Então, essas ações de apoio à recuperação dessas economias, à aquisição de bens, o Ceará precisa estar dentro dessa agenda, né? Nós precisamos reduzir um pouco dessa dependência que nós temos, e aí no caso Brasil, em relação ao fornecimento de produtos importantes, né? Nós temos que verificar com muita responsabilidade o aumento dessas barreiras não tarifárias, ocasionadas pelo quê? Por um rigor maior proveniente da própria crise sanitária. Sabemos que para alguns mercados em que nós já tínhamos essa experiência comercial, nós teremos políticas mais protecionistas, mas o recado que eu quero deixar é que, apesar do próprio Estado e do Brasil, né, possuir os incentivos que sustentam esse multilateralismo, a sua capacidade, né, a nossa capacidade, na verdade, de intervenção no mundo que nós nos deparamos e que vamos nos deparar pelos próximos meses, decorre de fatores estruturais e de fatores conjunturais. Precisamos avançar na agenda das reformas, né? Precisamos seguir com essas etapas necessárias com países e organizações internacionais. Precisamos saber se teremos o acordo Mercosul-União Europeia, um acordo que foi assinado após anos de negociação e depois da assinatura em que veio a pandemia, esse assunto ficou também estagnado. Então, é muito importante que trazer para essa discussão, trazer para essa agenda multilateral essa integração regional. E aí eu falo dessa integração considerando G20, considerando BRICS e, obviamente, não posso deixar de considerar jamais a importância do continente africano e de todas as oportunidades que nós temos para desenvolver um trabalho bom para os dois lados. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Professor? Muito bem, o contexto geopolítico, geoestratégico que a Karina mencionou de forma tão sucinta, mas objetiva, né, merece a nossa atenção muito direta, né? Nós precisamos entender que o mundo ele é multilateral mesmo, ele não é só o que está na nossa frente, não é só o espelho. Claro que há algumas preferências, e as preferências precisam ser respeitadas, mas o mundo ele é cíclico. O que hoje é muito bom, amanhã pode ser volátil. A economia que ela hoje está bombando, como se diz, amanhã pode estar numa penúria. E, portanto, nós precisamos diversificar a nossa agenda. A agenda precisa ser diversificada e precisa incluir o continente africano. Tem um provérbio africano muito comum, vocês certamente já conhecem, que diz que se você quer ir só rápido, você vai só, se você quer ir longe, você tem que ir acompanhado. Esse esforço que vocês estão fazendo, a Trend Ceará, ele é muito importante porque traz para o centro do debate pessoas como nós, mas também outras, para estarmos juntos. E eu entendo que o trabalho de ilha, o trabalho isolado, ele tem uma possibilidade muito pequena de sucesso. Nós precisamos estar juntos. Porém,
precisamos estar juntos com estratégia. Sem estratégia, nós podemos pegar qualquer vento e qualquer vento pode nos levar para qualquer lugar, inclusive para batermos no rochedo. É importante que a gente tenha a estratégia, temos o trabalho de inteligência, um trabalho de arquitetura com a possibilidade de chegar a um porto seguro. Isso é possível? Sim. E aí tem uma frase do Mandela, e eu termino aqui para não ser muito maçante, que diz que parecia impossível até que foi feito. É impossível que as empresas do estado do Ceará elas consigam chegar em diversos espaços, inclusive africanos? Parece impossível, mas depois que a gente vir os produtos e os serviços cearenses em vários espaços, nós vamos perceber que sim, era possível fazer porque foi feito. Esse trabalho que nós estamos discutindo aqui é uma evidência de que sim, há a possibilidade de nós sairmos da situação que nós estamos e chegarmos a um lugar mais objetivo e melhor. Obrigado, professor. Com essa lembrança primordial e essencial de Nelson Mandela, a gente encerra aqui esse webinário de hoje, agradecendo novamente a Karina, agradecendo novamente o professor, a FIEC, no SIM, né, através do SIM, do Centro Internacional de Negócios, e o Instituto Brasil-África, né, pela disponibilidade e pela cooperação. Sempre um prazer tratar com vocês e damos um até logo para os internautas e uma boa noite, boa tarde, seja lá qual for a hora que estejam assistindo este webinário. Obrigado, gente. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Deixo um abraço aqui para o nosso querido professor, aguardando a visita dele aqui na FIEC. Obrigada. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.